No lugar de nossa questão comentada de hoje, vamos a mais uma dica de redação. Vocês têm notado que, eventualmente, eu trago algumas. Mais uma vez, eu esclareço que se trata de um fragmento do texto de um aluno. Eu não peguei dessa vez o parágrafo inteiro, eu peguei um pedaço de um parágrafo em que ele disse o seguinte, olha aí na tela comigo. Neste sentido, outro risco inerente ao turismo é a sazonalidade do giro de capital, pois muitas localidades têm seu turismo baseado em períodos específicos, como a alta temporada, o que gera um ganho real de capital apenas nesta época, gerando uma instabilidade econômica e empregatícia. Faça o seguinte, a gente fala mal dos outros é muito fácil, né? A gente às vezes não sabe, mas a gente vê o defeito do outro. Dê uma pausa na sua imagem e leia com atenção esse trecho, veja se você consegue descobrir algum problema de redação. Aquilo que você não faria e o que o seu colega fez. Vai lá. Se você não pausou e se você não tentou descobrir, não valeu. Aí você tem que fazer isso de novo, mas eu já vou comentar para aqueles que pausaram. Vamos lá na tela. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é a expressão neste sentido. Vem aqui, ela está errada. Muito comum, isso virou quase que um jargão. A pessoa afirma alguma coisa e coloca assim, nesse sentido, diante desse fato, dessa forma, sendo assim, isso é alguma coisa que vai concluir algo que já se falou antes. E aí nós temos de novo um problema que não é a primeira vez que eu trago aqui, que é o mau emprego do pronome demonstrativo. Vai lá. Está escrito neste sentido e tinha que ser nesse sentido. Vem cá. Isso é o que a gente chama de uma retomada anafórica. Então, quando a gente fala dessa retomada feita envolvendo pronome demonstrativo, eu aconselho a você a pensar no seguinte, se não tem certeza, não use. Mas se você tem quase certeza, a retomada geralmente é feita pelo uso de esse, essa e isso, ou nesse, nessa e nisso, ou desse, dessa e disso. Então, eu afirmo alguma coisa e coloco assim, esses problemas tão comuns no Brasil de hoje, eu vou dizer esses problemas se eu retomo a problemática já apresentada. Aí eu tenho um texto, aí a conclusão eu falo assim, diante disso, e aí eu vou usar o disso com 2 S's, porque eu estou fazendo diante de uma coisa que eu já apresentei anteriormente. Por isso é que na tela, de novo, quando se escreve nesse sentido, neste sentido, não pode ser. Então, arrisque com S que provavelmente você vai se dar bem. Segunda coisa, olha o pois que eu destaquei. Mas aí eu destaquei porque está certo. Está dizendo que outro risco inerente ao turismo é a sazonalidade do giro de capital, pois muitas localidades têm seu turismo baseado em períodos específicos. Observem que esse pois aí, muito comum nas redações, é o elemento usado para justificar. Então você vai usar abundantemente nos seus textos dissertativos. Quero te lembrar que a palavra pois, que aí foi utilizada no sentido de porquê, olha lá na tela de novo, outro risco inerente ao turismo é a sazonalidade do giro de capital, porque muitas localidades têm seu turismo baseado em períodos específicos. Então, quando eu uso pois no sentido de porquê, o meu objetivo é mostrar uma justificativa, o meu objetivo é apresentar uma explicação, repito, posturas que são compatíveis com o texto argumentativo. Obrigatoriamente, antes do pois, sinônimo de porquê, tem que ser usada uma vírgula. Então, a vírgula antes do pois explicativo
é obrigatória. Então não deixe de colocar isso aí e para com essa história de achar que pontuação tem a ver com respirar. Vai na tela? Por isso que seu colega acertou. Olha lá, esse pois que ele usou foi corretamente precedido por uma vírgula. Bom, outra coisa é o tem. Aí falta um acento. Muitas localidades têm seu turismo, vem aqui, baseado em períodos específicos. Quero te lembrar que existe uma forma do verbo ter sem acento e existe uma forma do verbo ter com acento. Isso não é uma questão ortográfica, isso é uma questão de concordância. Esse aqui é o tem que se usa no singular e esse aqui é o tem que se usa no plural. O mesmo vale para o verbo vir. Ele vem sem acento, ou eles vêm com acento circunflexo. Então, a gente pode colocar que os países têm certa autonomia política. Os países têm certa autonomia política, com acento. Vai na tela. Se são muitas localidades, no plural, o tem aí ficou faltando nele o nosso acento circunflexo. Vamos aproveitar e vamos colocar aqui o seguinte. Conter, deter, são verbos dentro dos quais tem a palavra ter. Então, existe a forma contém e existe a forma contém. Ué, professor, é igual? Não. O plural tem esse acento. E o singular tem o acento agudo. Que aqui é uma palavra monossílaba, mas aqui é uma palavra oxítona. E tem uma regra que diz que as oxítonas terminadas em têm acento circunflexo. Então, isso com acento circunflexo, não. Acento agudo. Singular e plural. É só para você saber que todas as vezes que você tiver um chapeuzinho, esse chapeuzinho é plural. Então, por exemplo, né, o solo da região contém partículas de manganês. Então, quando você fala que o solo da região ele contém partículas de manganês, esse contém é uma palavra oxítona terminada em, por isso ela foi acentuada e com acento agudo, porque é singular. O chapeuzinho ou o circunflexo é só se fosse plural. Na tela. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é para, de novo, a questão do nesta época. Não poderia ser nesta época, porque se ele já disse ali que muitas localidades têm seu turismo baseado em períodos específicos, como a alta temporada, o que gera um ganho real de capital apenas na época da alta temporada. Então, se a época está sendo retomada, tinha que ser o quê? Nessa época. Então, a pessoa cometeu 2 erros de retomada com demonstrativo num único trecho de parágrafo. Dependendo do critério da banca que você vai enfrentar, se o erro for o mesmo, ele desconta uma vez só. Mas dependendo, a banca desconta 2 vezes, o que não é bom para você. Na tela? Quero chamar a atenção de vocês também para isso aqui, ó. A palavra econômica tinha que ser acentuada. Por quê? Um dia você aprendeu que toda palavra proparoxítona tem que ser acentuada. Economia não tem, mas economia é uma palavra paroxítona. Quando eu tenho a palavra econômica, eu divido assim. Se a sílaba tônica forte fosse a última, ela seria oxítona. Se fosse a penúltima, ela seria paroxítona. A tal da antepenúltima é a tal da proparoxítona. E a regra diz, toda palavra proparoxítona é acentuada. Tá bom? Meu amigo, na tela mais uma vez, a última. Eu não comentei sobre a repetição da palavra.
Nesse sentido, outro risco inerente ao turismo é a sazonalidade do giro de capital, pois muitas localidades têm seu turismo. Tá bom, o tema do texto é a palavra turismo. Não é legal repetir a mesma palavra. Lá na frente, aí ela fala assim, o que gera um ganho real de capital. E na linha 2 já tem um giro de capital. Então vem cá, esse parágrafo, vamos dizer assim, acabou sendo um parágrafo mal escrito na tela, porque repetiu essa palavra turismo 2 vezes. Então, outro risco inerente ao turismo é a sazonalidade do giro de capital, pois muitas localidades têm essa atividade ou essas atividades baseado em períodos específicos. Então, não repita a palavra, porque a repetição de palavras não é legal. Tá bom? Tem alguma dúvida de redação? Quer mandar para mim? Anote o meu e-mail. Está aí na sua tela. ricardoaerce@yahoo.com.br. E tem algumas dúvidas de gramática, como essas que eu apresentei, entra no meu site, ricardoerce.com.br, e você vai encontrar cursos com teoria a partir de questões. São cursos pequenos, são cursos temáticos e são cursos com preço baratinho. Vai lá, um abraço e até a próxima.